Olá pessoal, tudo bem? É, Vou começar a partir de agora uma série de vídeos sobre as supostas fontes do livro de Mórmon. Por que que eu digo supostas? Porque na verdade são teorias em que o livro de Mórmon teria se baseado nessas fontes. Então, esse vídeo ele não serve para afirmar que o livro de Mórmon é um plágio dessas obras, mas é, na verdade, para apresentar teorias de fontes na qual ele provavelmente se baseou, né? Então vamos lá. Então, que teorias são essas? Vou mostrar uma delas hoje para vocês, tá certo? E vocês já estão vendo aí, né? A teoria é que o livro de Mórmon ele teria usado como fonte uma obra chamada View of the Hebrews, né, que traduzindo para o português seria Visão dos Hebreus ou Vista dos Hebreus. Então, pessoal, que livro é esse? O Visão dos Hebreus. Eu coloquei aí um texto na tela para vocês terem uma noção, né? Então vamos ler junto. Visão dos Hebreus é um livro de 1823, escrito por Ethan Smith, um ministro congregacionista em Vermont, que argumentou que os nativos americanos descendem das 10 tribos perdidas de Israel, uma visão relativamente comum durante o início do século XIX. Numerosos comentaristas sobre a história mórmon, desde a autoridade geral da Igreja Sul de B. H. Roberts até Fall M. Brody, biógrafo de Joseph Smith, notaram semelhanças no conteúdo de View of the Hebrews e do Livro de Mórmon, que foi publicado pela primeira vez em 1830, 7 anos após o livro de Ethan Smith. Então, o primeiro ponto que a gente pode argumentar, vocês estão vendo aí na tela, é que o livro Visão dos Hebreus ele é anterior ao livro de Mórmon. Visão dos Hebreus é de 1823 e o livro de Mórmon foi publicado 7 anos depois, em 1830. Ou seja, o que dá a possibilidade de o livro de Mórmon ter se baseado no Visão dos Hebreus, o que não comprova essa possibilidade. Não se sabe se realmente Joseph teve acesso ao conteúdo do livro. E entrando propriamente no conteúdo do livro, né, a gente vê aí, ó, que Ethan Smith sugeriu que os nativos americanos eram descendentes das perdidas de Israel. Essa teoria foi sustentada por muitos teólogos e leigos de sua época. A especulação de Smith foi inspirada pelo livro apócrifo de 2 Esdras, o capítulo 13, versículo 41, em que diz que as 10 tribos viajaram para um país distante, onde a humanidade nunca morou, que Smith interpretou como significando a América do Norte. Então a gente vê aí que tem essa ideia aí das tribos perdidas que foram para um lugar e que o Ethan Smith interpretava que seria a América do Norte. Está no livro de 2 Esdras. Esse livro não tem na Bíblia, porque é um livro apócrifo, né? Não é o livro de Esdras da Bíblia, é o 2 Esdras, que você pode pesquisar na internet e acredito que você encontra. Então, dando continuidade, eu mencionei antes que não tinha como comprovar se realmente Joseph ele teve acesso ao conteúdo do livro Visão dos Hebreus. Mas olha que informação interessante. Os críticos do movimento dos Santos dos Últimos Dias também notaram que Oliver Cowdery, que mais tarde serviu como escrevente de Joseph Smith para o livro de Mormon, vivia na mesma pequena cidade de Vermont que Ethan Smith, que foi o autor, né, do Visão dos Hebreus, e pode ter frequentado a igreja congregacional onde este foi pastor de 5 anos. Esses escritos sugeriram que Calder pode ter passado o conhecimento do livro para Joseph Smith. Larry Morris, um pesquisador mormon, argumentou que a teoria de uma associação Ethan Smith Caldery não é suportada pelos documentos e que não se sabe se Oliver sabia ou leu Visão dos Hebreus.
Então aí, pessoal, tá falando que realmente não tem como saber se realmente Oliver teve acesso, se ele realmente conheceu, mas o certo é que ele frequentou a mesma cidade que Ethan Smith, né? Ethan Smith foi pastor, né, de uma igreja lá, e que Oliver Cowdery provavelmente frequentou essa igreja, né? E toda essa controvérsia entre o livro de Mórmon e o Visão dos Hebreus, né? Não só o Visão dos Hebreus, mas outros fatores históricos, arqueológicos, fizeram com que a igreja ela convidasse um, um sujeito chamado, que eu já mencionei ele aqui no vídeo, né? O B.H. Roberts, né? O Regan Henry Roberts, né? Ele foi uma autoridade da igreja, um líder da igreja, ele também foi político e historiador, né? Então era uma pessoa que a igreja via que tinha capacidade, né? Ele foi também um apologista mórmon. E a igreja convidou ele para fazer, né, um estudo comparativo entre Visão dos Hebreus e o livro de Mórmon. Então tá aí um trecho, né, um resumo da biografia do Brigham Henry Roberts, ou B.H. Roberts, né? Só uma curiosidade, pessoal, que tá ali, ó, nas últimas duas frases, né? Robert foi negado um assento como membro do Congresso dos Estados Unidos por causa de sua prática de poligamia. Bom, pessoal, isso aí é só um detalhe, né? Eu não vou falar sobre poligamia nesse vídeo, mas só um detalhe mesmo. E como eu já havia dito, né, ele foi convidado pela igreja para fazer um estudo sobre o livro de Mórmon, a visão dos Hebreus, e na publicação dele chamada, como vocês estão vendo aí, Estudos do Livro de Mórmon, tem uma parte que fala, né, sobre a visão dos Hebreus e o Livro de Mórmon, e é isso que eu queria analisar com vocês hoje. Então, no estudo sobre o Livro de Mórmon, o Roberts, né, que era uma autoridade da igreja, né, e inclusive não se sabe se realmente, né, muita gente aponta que depois de ele ter publicado esses estudos, né, ele perdeu a fé na igreja, né, mas isso é o que apontam os críticos, né, mas enfim, o que interessa são os... Ele definiu que haviam de fato paralelos, semelhanças entre os dois livros, o livro de Mórmon e o Visão dos Hebreus, lembrando que o Visão dos Hebreus foi escrito primeiro. Então tá aí, né, os paralelos. Eles incluem extensa citação de Isaías, a futura coligação de Israel e a restauração das 10 tribos perdidas, desenvolvimento do novo mundo a partir do velho por meio de uma longa jornada sobre marés de muitas águas, e aí a gente lembra a viagem da família de Leí, né, que foi para as Américas. E aí o outro motivo tem a ver com isso, né, um motivo religioso para a migração, né, Deus ordenou que Leí viajasse, né. E aí vem o seguinte, né, divisão dos migrantes em grupos civilizados e não civilizados, com longas guerras entre eles e a eventual destruição dos civilizados pelos não civilizados. Isso de fato acontece no livro de Mórmon. Os nefitas são aniquilados pelos lamanitas, que são os não civilizados. Isso também acontece no livro Visão dos Hebreus, só que outra narrativa, mas a história tem a mesma base. E aí vem assim, a suposição de que todos os nativos americanos eram descendentes de israelitas e suas línguas eram o hebraico. Isso aí também existem nos dois livros, né? Leí e sua família, que emigraram para a América, eram judeus e tinham como língua o hebraico. E aí vem enterro de um livro perdido com folhas amarelas, ou seja, né, quando Moroni, né, enterrou o livro de Mórmon, isso também acontece no livro Visão dos Hebreus. O enterro de um livro perdido com folhas amarelas. E aí tem assim, descrição de extensas fortificações militares, como observatórios militares ou torres de vigia com vista para eles. Uma mudança da monarquia para formas republicanas de governo, isso também acontece no livro de Mórmon, né? E a pregação do evangelho na antiga América também é uma semelhança. Então, para quem já leu o livro de Mórmon sabe, né, que essa lista que eu falei, né, tem no livro de Mórmon. Agora,
o livro Visão dos Hebreus, né? Ele é um livro que é em inglês e ele nunca foi traduzido para o português. Mas quem sabe ler em inglês pode ler o livro Visão dos Hebreus e tirar suas conclusões. Você pode pesquisar aí na internet, creio que você vai encontrar. E pessoal, só para finalizar, eu tô colocando aí na tela trechos do livro de Mórmon semelhantes ao texto de Visão dos Hebreus. Vocês podem pausar e dar uma olhada aí e tirar suas próprias conclusões. Então, acho que é isso, pessoal. Olha só, vocês podem pesquisar sobre o livro Visão dos Hebreus na internet, sobre Ethan Smith, que foi quem escreveu, e sobre o Roberts, né, o Brigham Roberts, né, que foi o cara que fez o estudo comparativo, né, sobre os dois livros. Também sobre outras coisas aqui no vídeo, vocês podem pesquisar e saberem mais aprofundadamente sobre todo esse tema. Então, pessoal, vou me despedir por aqui. Eu vou continuar, né? Não tem apenas só o Visão dos Hebreus, tem outras fontes também. Então, falou.